Deixa eu trazer o Theo Cury, nosso analista de política aqui em São Paulo. Theo, muito boa tarde. Você tem acompanhado essa discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Marco Civil que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, é bom que se diga, já há algum tempo, confesso, não me lembro aqui a data agora, mas já existe há algum tempo, mas dada num outro contexto, muito mais pensando nos provedores do serviço de internet, e aí a necessidade de neutralidade e de não responsabilização desses provedores, do que no atual contexto de redes sociais, de plataformas digitais que amplificam e muito o alcance desses conteúdos e tem poder de determinar o quanto um conteúdo vai ou não conseguir se espalhar, se capilarizar e atingir mais ou menos pessoas. Queria a sua análise de como está dentro do STF a perspectiva de julgamento deste caso a partir da quarta-feira que vem, ou se podemos ter mais uma interrupção, lembrando que não foi a única a interrupção pedida legitimamente pelo ministro André Mendonça. Yuri, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem acompanha a gente. É isso, a legislação foi feita pelo Congresso Nacional, os tempos mudaram, a tecnologia avançou, as discussões sobre os avanços tecnológicos e os impactos dele também avançaram ao longo desses anos e o Supremo Tribunal Federal foi questionado no meio do caminho. Não é que o Supremo escolheu esse assunto para tratar como seu. Esse era um assunto que vinha sendo discutido no Congresso Nacional, você vai se lembrar, o Congresso não avançou com essa discussão. O próprio ministro menciona nessa entrevista que ele concedeu a jornalistas, a colegas nossos lá em Brasília, o Congresso escolheu não tomar uma decisão a respeito desse assunto. Em entrevista à CNN, o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, disse em entrevista aqui no 360 sobre isso, que foi uma escolha não escolher, foi uma decisão não tomar uma decisão, mas no meio do caminho, no sistema que o Brasil tem, se um órgão, se um poder não toma uma decisão, outro poder pode ser questionado por uma omissão, por uma negligência ou por uma decisão de não se aprofundar em determinado assunto. Foi o que aconteceu. O Congresso deixou o assunto esfriando lá na Câmara e no Senado Federal. O assunto foi questionado no Supremo Tribunal Federal e o Supremo tem que julgar. O Supremo, em um primeiro momento, o Yuri sabe muito bem disso porque foi quem trouxe a informação aqui na CNN, deu um prazo para que o Congresso tomasse uma decisão. Foi o ministro Dias Toffoli. Ele era o relator de uma dessas ações e ele falou, a bola, na minha avaliação, está com o Congresso, não com o Supremo. Esse é um assunto legislativo. Deu um prazo para que o Congresso tratasse desse assunto. Foi uma decisão política o Congresso não tratar desse assunto. O PL das fake news não avançou, não contemplava tudo o que deveria contemplar na avaliação dos deputados e dos senadores. Houve uma mobilização muito grande ali do Arthur Lira, do relator do caso lá na Câmara dos Deputados. Não foi adiante. Diante disso, o Supremo falou, então a gente vai retomar o julgamento. O Congresso teve a oportunidade, não tomou nenhuma decisão. O Supremo, e aí o Yuri trouxe essa informação do ministro Dias Toffoli liberando esse assunto para votação lá no Supremo Tribunal Federal. Houve algumas interrupções, sim, desde então, natural, uma discussão muito complexa, um julgamento complexo, com várias nuances, já tem 3 votos que o Pedro Teixeira já destrinchou ali na participação dele, e agora o ministro André Mendonça, no final da semana passada, terminava no sábado o prazo dele para devolver o voto dele, para entregar o voto dele depois de 3 meses, depois de 90 dias. Segunda-feira foi o primeiro dia útil e aqui no 360 eu falei, quando o ministro devolver, muito provavelmente vai ser marcada a data do julgamento, porque é uma bandeira do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa a presidência em setembro. Então a gente mostrou aqui no 360 que assim que fosse liberado, como foi em outras ocasiões, sempre que havia um pedido de vista, devolvia o voto o ministro, Barroso marcava a data. Então, no meio do calendário, no meio dessa agenda apertada do final do primeiro semestre, o ministro marca a retomada desse julgamento para a semana que vem, enquanto ainda há uma expectativa de o governo apresentar um texto sobre o PL, o projeto de lei dos serviços digitais.
Minhas fontes no governo dizem que nada que o Supremo decida interfere nesse texto, dialogam juntos, inclusive o governo ainda não enviou esse texto ao Congresso, está ali na Casa Civil e a expectativa é de que essas duas, no paralelo, o Judiciário e o Executivo, possam caminhar juntos. Pois é, e aí, né, Théo Cury, olha como são as coisas, né? Aquela declaração que a gente trouxe do ministro, presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi dada no evento de lançamento de um livro, do qual ele é autor do prefácio, coordenado pelo professor Gustavo Borges, que trata justamente dos direitos das plataformas digitais, para, como você disse, o quanto esta é uma pauta que é cara ao presidente do STF, ao ministro Luiz Roberto Barroso, tanto que ele estava no lançamento de um livro que trata do assunto e prefaciou este livro. E tudo isso também é importante a gente salientar, Théo Cury, num contexto em que, coisa de alguns dias atrás, a Advocacia Geral da União pediu ao STF urgência para deliberar, para tomar decisões a respeito das redes sociais, diante do contexto ali de fraudes do INSS, aquele caso terrível ocorrido no Distrito Federal de uma menina de 8 anos que morreu num desses desafios macabros de redes sociais. Quer dizer, também tem todos esses fatores e ainda veio essa discussão toda envolvendo a medida anunciada ontem pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, né, Théo? Sem dúvida alguma. E o contexto vai sempre não pautar uma decisão no Supremo Tribunal Federal, mas permeia sem dúvida alguma. E aí tem, obviamente, os acasos do timing. O timing da devolução do voto do ministro André Mendonça, que casa com esse cenário, esse contexto atual que o Brasil e o cenário internacional vivem nesse momento, casa com o timing do governo, que vem ao longo desses últimos meses, desde janeiro, elaborando um projeto de lei para além de redes sociais, para além da regulação das redes sociais, mas que traga uma garantia da aplicação de leis da vida real, como o ECA, como defesa e proteção do Código de Defesa do Consumidor, para o mundo digital, também desaguando agora no final do primeiro semestre. Então, o timing coincide e o contexto também permeia essa decisão de agendamento do julgamento.